Olá, meus queridos. Estava desligando aqui o celular, desculpe a distração. Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui. Vamos compartilhar, vamos estar trazendo para vocês. Antes de começar sobre esse vídeo, eu quero pedir perdão pelo vídeo anterior, porque houve falhas, né? Travou muito, perdeu-se alguns bons minutos da mensagem, daquilo que estava sendo compartilhado. Eu não pude fazer nada porque eu já transporto direto depois da gravação para o YouTube, mas hoje vou fazer diferente, justamente por causa disso. Vou gravar o vídeo, depois vou fazê-lo rodar para ver se está em condições, e só depois é que eu lanço ele na plataforma do YouTube e faço, né, aquele vídeo que eu encaminho para algumas pessoas, né, 80, 90 pessoas, que são do meu relacionamento familiar, irmãos em Cristo, né, amigos, e até pessoas que pediram, que eu não conhecia, mas fazem parte agora do nosso círculo. Então me perdoem isso. Esse problema era um problema do computador, por isso que também eu não gravei na semana passada o vídeo correspondente. Estou gravando esse agora com um pequeno atraso, e estou viajando na semana que vem, vou passar 3 semanas fora. Pode ser que eu tenha dificuldade de gravar o vídeo quinzenal, né? Ou seja, daqui a 2 semanas. Vou tentar. Estarei lá em Brasília, na capital. Já tenho uma viagem agendada para o interior de São Paulo, para uma igreja irmã. Eu vou tentar, esse final de semana, deixar tudo pronto para poder estar lá com os irmãos lá de Porto Ferreira. E a outra viagem ainda não está confirmada. Eu gostaria de visitar um irmão sanguíneo, né, que eu tenho lá em Maceió, mas infelizmente os preços das passagens estão muito caros. Mais da metade do que eu gasto daqui para ir ao Brasil. É incrível, mas é uma realidade. Sair de Brasília, da capital, para o Nordeste, uma viagem de 2 horas de avião. Aqui nós gastamos só de Londres para São Paulo 11 horas, e pagamos um terço a mais, ou 1,5 terço a mais, a metade que seja mais do que a viagem interna no Brasil. Mas, enfim, eu não posso confirmar ainda essa viagem, gostaria muito de estar lá, é a minha cidade natal, Maceió, mas não sei se vai ser possível. Mas revejo as irmãs, o irmão lá em Brasília, pastores, irmãos em Cristo, amigos. Então é um tempo, estou indo tratar do assunto da aposentadoria, por idade, né, que foi concedida lá pelo governo brasileiro. Então estarei lá nessas próximas 3 semanas. Então hoje vamos trazer um tema interessante. No domingo retrasado eu estive pregando numa igreja na cidade de Norwich, fica perto daqui, uns 20 quilômetros mais ou menos, e trouxe esse tema ali para a congregação, também de língua portuguesa. São igrejas inglesas que abrem as portas para que comunidades de outras línguas possam ter um templo, né, para cultuar, né, o seu Deus, né, cuidar da... Quando eu falo cultuar o seu Deus, são igrejas cristãs, né? Então, há 4 igrejas aqui na nossa região com essa mesma característica dessa, inclusive, que eu estou, que é em Durham. Essa de Norwich que eu falei, tem outra cidade chamada Great Yarmouth, e também uma cidade já um pouco mais distante, Stratford Bishop. Também são igrejas inglesas, batistas, e que fazem esse tipo, né, de abrem as portas para que o nome do Senhor Jesus possa ser louvado também pelos imigrantes que estão aqui nesta nação. Então hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus, está no Evangelho de Lucas. Você anote, se tiver com a Bíblia fácil aí num telefone ou próximo de você, pode acompanhar. Se não, você anota e depois você lê com calma. É uma passagem muito, muito boa de Jesus para os nossos dias de hoje. Nós estamos dando um valor muito maior às coisas materiais do que às coisas espirituais. Isso está previsto aqui na palavra de Deus. Então é um alerta
à igreja, é um alerta ao povo de Deus e é um alerta para todas as pessoas, né? Lucas capítulo 18, a partir do verso 18 também, no meu subtítulo aqui da Bíblia fala o jovem rico. Esse mesmo texto você encontra no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, o mesmo texto. Eu escolhi aqui Lucas porque talvez não dê tempo hoje, mas na igreja onde eu estive na semana retrasada, eu estendi, né, com outro texto também nesse Evangelho de Lucas, para facilitar o manuseio, né, da palavra de Deus àquelas pessoas que estavam assistindo ali e se fosse possível hoje, ou se for possível, os que vão acessar esse vídeo, já pedindo, né, que você que recebe esse vídeo, você que está nesse círculo de relacionamento comigo, passa ele para frente para uma pessoa da sua família, uma pessoa que faça parte da sua lista de amigos, no próprio trabalho, onde for, universidade, tem jovens que recebem esse vídeo. Então, é bom, é crescimento para nós conhecermos os planos de Deus para as nossas vidas. São todos planos muito bons, são planos especiais, são planos que são preparados apenas para o melhor da nossa caminhada aqui na Terra. Então, Deus não obriga e também não faz nada, não ensina nada, não pratica nada que seja contra a nossa pessoa, que venha trazer problemas para a nossa esfera física ou emocional. Deus é bom, Deus é amor, como diz a palavra, é justo também, muito justo, mas tudo que Ele nos ensina, tudo que Ele nos propõe, tudo que Ele está falando conosco é para o nosso crescimento, né? É para estarmos, né, crescendo, né, na nossa caminhada aqui na Terra. Como falo sempre, o tempo passa muito rápido e tem que ter um sentido, né? Para mim não teria sentido se não tivesse a eternidade. Se não houvesse essa possibilidade, Deus, né, o homem como filho, não teria vindo aqui à Terra. Não ensinaria a todos nós, através desses próprios evangelhos aqui no Novo Testamento, através de todas as testemunhas que acompanharam no seu curto ministério terreno, né, de 3 anos, talvez um ou 2 meses a mais, não importa, isso aí Então, não teria sentido. A vida não teria sentido, né? Mas teve por causa disso. Foi um divisor de águas, né? O mundo, né, se dividiu nas eras, né, antes de Cristo e depois de Cristo. E essa era continua até a volta, porque ele virá. É uma promessa que está aqui na Bíblia Sagrada. Eu creio e gostaria que você se esforçasse para crer. E você só vai chegar a esse estágio de fé, de crença, se você tiver comunhão com Deus, que é que Ele pede ao longo de toda a Bíblia Sagrada, para que nós possamos triunfar, né? Amém? Eu estou com a impressão que o áudio está saindo antes do que a própria, pelo movimento dos meus lábios, mas aparentemente não está travando nada, né? Por enquanto, né? Não sei, depois eu vou ter que corrigir, né? Dar uma olhadinha, fiscalizar antes de colocar no YouTube e enviar para vocês. Muito bem, Lucas capítulo 18, o jovem rico, né? A partir do verso 18, e a palavra de Deus assim nos diz. Certo homem de posição perguntou-lhe a Jesus, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o texto começa assim, um homem de boa posição, né? Um homem pergunta, mestre, né? Que farei para herdar a vida eterna? Interessante já começarmos a olhar alguns dos aspectos do texto, né, da palavra de Deus. Ele tem uma boa posição, nós vamos ver aqui que é um homem rico, como diz o subtítulo, mas ele tinha dúvidas da sua vida, do que ele fazia, da sua caminhada terrena, no meio da sua riqueza. Outro fato interessante
é que ele se dirige a Jesus chamando ele de mestre, né? Era um dos títulos que davam a Jesus, Senhor, mestre, né? Pai, a Deus, né? É uma trindade, né? Tem que compreender isso. O verso 19 diz, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Aqui, Jesus, para responder, né, o que o homem rico, né, pergunta, né, bom mestre, né, como ele inicia a pergunta, Jesus diz, bom só é um Deus, o Pai. Não importa a figura de Jesus, o Deus Jesus, filho aqui na terra, mas como homem. Mas ele aqui invoca a hierarquia espiritual, que ela existe e é necessária para nós compreendermos os planos de Deus para a nossa vida. Então ele fala, ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus, o Filho. Ele nos ensina para reconhecermos que Deus é bom. A frase mais dita no mundo cristão, eu acho que é Deus é amor. E é mesmo. Ela vem acompanhada depois de a justiça. E muitos não compreendem ou até nem aceitam e evitam falar sobre isso. Porque a justiça às vezes incomoda. A justiça põe a claro, né, põe à luz aquilo que muitas coisas escondem, né? Muitos desejos, muitas personalidades, muitos caráteres, né? Eles escondem a parte referente à justiça na sua vida. Você pode ser bom, né? Você pode ser amoroso, mas você tem que ser justo. É visto na palavra de Deus partes que falam sobre isso daí. Então ele responde falando que bom é Deus, mas continua. Sabes os mandamentos? E cita alguns dos principais mandamentos para os nossos ouvidos, né, para o nosso entendimento, que é assim, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe. Aliás, esse mandamento, honra teu pai e honra tua mãe, ele tem uma promessa. É o único dos mandamentos que tem uma promessa. Honra teu pai e honra tua mãe, para que se prolonguem os teus dias aqui na terra. Além de você honrar o pai e a mãe, que seria, vamos dizer assim, uma obrigação do bom filho, de uma boa filha, há uma promessa nesse mandamento de Deus que diz que a nossa vida é prolongada aqui na terra. Então, ele fala, sabe os mandamentos? E cita alguns deles, né, os mais conhecidos, ou aqueles pelos quais, infelizmente, às vezes nós julgamos as pessoas, achando que são pecados capitais, e nos esquecemos de outros do nosso dia a dia, do convívio nosso do dia a dia, que às vezes até praticamos, mas não consideramos tão duros, né? Tão reais como estes. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, e honra teu pai e honra tua mãe. Então, Jesus fala para ele que bom é Deus, e ele acrescenta esses mandamentos, se ele cumpre esses mandamentos, se a vida dele é regrada por esses mandamentos de Deus. E ele fala, responde aqui no verso 21, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. O subtítulo fala o jovem rico, né? E aqui ele fala desde a minha juventude. Então ele observa esses mandamentos, ele faz as coisas certas, segundo as suas observações, segundo o querer da sua vida. Nós encontramos muitas pessoas no mundo que são boas, não são religiosas, às vezes não são cristãs ou de outra religião, não frequentam igrejas, mas são pessoas boas, são pessoas que fazem boas ações, são pessoas que têm bom comportamento, são pessoas que não escandalizam os outros,
são bons pais de famílias, boas mães de família, são bons empregados, bons patrões. Então, nós encontramos com facilidade pessoas com essas características, com essa natureza, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então, esse jovem, pelo que diz o texto aqui, é como se fosse de uma dessas pessoas. Tanto que ele tinha dúvida ao se aproximar de Jesus para perguntar-lhe: o que farei para herdar o reino eterno? É logo a vida eterna, perdão. É logo a primeira pergunta que ele faz, né? Então ele sabia que ele era uma boa pessoa e ele sabia que cumpria, né, as coisas mínimas para assim ser considerado. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Nós vemos muitas pessoas à nossa volta dessa natureza. E tem as suas características que nós temos que respeitar. Nós temos que aceitar essas pessoas como elas são. Quando esse Jesus Cristo que está aqui dialogando com esse jovem rico, quando ele vai para a cruz do Calvário, quando ele vai entregar sua vida, ele vai fazer isso por nós. Quando nós usamos a expressão nós, somos todos. Ele não olha para a nossa cultura, a nossa língua, a cor da nossa pele, a nossa condição social. O plano de salvação de Jesus Cristo é para todo aquele que assim queira. Não é obrigatório. Ele está válido, vai continuar válido até a vinda de Jesus Cristo. Mas nós temos a liberdade, o livre-arbítrio. Você vai encontrar, às vezes, em mensagens de pastores, em internet, livre-arbítrio é isso. Você escolhe, faz o que quer. O apóstolo Paulo, ele fala: tudo me é permitido fazer, mas nem tudo me convém fazer. Há uma separação, há uma linha que divide que você tem direito a tudo, mas que por ter esse direito você não deve fazer tudo. É uma consciência, é algo que vai estar inserido na sua vida a partir do momento que você começa a caminhar os passos que o Senhor Deus ensina na Bíblia Sagrada. Você vai saber a diferença que existe na nossa caminhada aqui na Terra. Você vai qualificar as suas decisões, o seu comportamento, a sua posição como homem, como pai, como marido, como patrão, como empregado. Você vai influenciar outras vidas, outras pessoas, da mesma maneira que você foi influenciado um dia. Um dia eu fui influenciado. Eu tinha uma vida desregrada, uma vida que não agradava em absoluto a Deus e fiz algumas coisas tremendamente sujas. Essa é a verdade. Mas esse Deus é amor. Esse Deus é amor. Ele resgatou essa minha vida do jeito que ela era. Mas era um Deus de justiça e eu tive que pagar por erros que eu cometi. E assim é a nossa caminhada terrena aqui. Muitos acham que se convertendo a Deus se apaga todo o seu passado, se apaga espiritualmente falando. Mas se você tem alguma condenação de justiça, se você deve tem alguma dívida, isso você vai ter que cumprir e pagar. Essa é a parte seguinte do Deus é amor. Essa parte de Deus é justiça, porque Ele é justo. Ele quer que nós respeitemos o princípio da autoridade. O princípio da autoridade aqui na Terra foi estabelecido por Ele. Mesmo que nós não gostemos dos nossos governantes. E eu sou um deles. Eu tenho muita dificuldade de orar pelos governantes do Brasil. Deus sabe disso. Quantas vezes eu peço perdão a Deus por causa disso? Mas essa é a parte que nós temos que fazer, porque isso faz parte do ensino de Deus para a nossa vida. E se Ele nos ensina, Ele nos capacita. Se Ele nos faz ler, nos mostra aqui através da Bíblia Sagrada, Ele vai nos fazer colocar isso em prática da melhor maneira possível. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós queremos caminhar.
Esse é o Deus que deu o Filho, Jesus Cristo. Esse é que fez Cristo ir para a cruz, para livrar-me do pecado, da morte. E essa morte é a morte espiritual, que a morte física virá, mais cedo ou mais tarde, para uns e para outros. Mas a Bíblia diz que para nós estarmos com Cristo, né, na eternidade, nós temos que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Ela ensina isso daí. E é uma decisão pessoal. O apóstolo Paulo sabia disso porque ele perseguia a igreja de Cristo, prendia. Em Atos dos Apóstolos fala que ele consentiu com a morte de Estevão, que é o primeiro mártir, né, vamos dizer assim, da era cristã. Mas ele é chamado por Jesus, ele é transformado, ele tem um encontro sobrenatural e passa a servir o Jesus que ele perseguia. E sua vida é transformada. E como esse homem sofreu. Sofreu muito mais do que sofreria se estivesse na antiga vida de perseguição à igreja, aos cristãos, ao próprio Jesus Cristo. Esse é o poder de Deus para transformar a nossa vida. Esse é o poder de Deus que aquele jovem estava buscando para saber o que ele tinha que fazer para ter acesso à vida eterna. Não era só cumprir aqueles mandamentos, alguns daqueles, né, que Jesus cita a ele nesse diálogo tremendo aqui, relatado pelos evangelistas. Não é só isso que serve a nossa vida. Sermos bons, termos boas ações. Não, nós precisamos um pouco mais. Nós precisamos reconhecer o dom da vida que nos foi dado. Por que nos foi dado? Para que nos foi dado? Se há algo superior na nossa vida, na nossa caminhada, nós temos que reconhecer isso. Os nossos êxitos, os nossos sucessos, né? Até a parte material, financeira principalmente, que o mundo se preocupa demais com isso, e esse texto traz um pouco sobre isso. Então nós temos que estar preparados, porque vai ser cobrado, vamos dizer assim, de nós um dia. Porque o ensino foi dado, a palavra está aberta, a Bíblia está aberta, as igrejas estão ensinando. Tem muita porcaria na internet, né? Mas a internet tem muitas coisas boas também. Muitos servos e servas de Deus, trazendo a palavra de Deus àqueles que querem. Então essas pessoas, como esse jovem rico relatado aqui nesse texto, eles eram pessoas boas. Não há detalhes sobre a família, se tinha esposa, filho. Fala só da riqueza. Nós vamos ver agora no final desse pedaço desse texto. E o que a riqueza representava para ele. Então, boas pessoas, bons exemplos, boas condutas, nós vemos no nosso dia a dia. Porque Deus é bom. Deus quer o bem de todos. Mas Deus quer o reconhecimento de que se nós conquistamos essas coisas, foi através dele, porque ele que nos deu a vida, ele que nos restituiu, né, a condição de não pecadores. A morte de Jesus tira todos os nossos pecados. Não significa que nós não venhamos a pecar um dia, tropeçar, cair. Claro, a natureza humana é tendenciosa a isso daí. Mas o que foi feito, foi feito. E foi para o nosso bem, para o nosso favor. Muitas pessoas duvidam, hesitam em tomar uma decisão na sua vida por causa disso. E ficam patinando o tempo todo. E às vezes, numa circunstância difícil, dolorida, até mesmo às portas da morte, é que tem que tomar essa decisão. É válida, claro que é. A salvação é válida em qualquer circunstância. Mas para que esperar o pior? Para que esperar o mais difícil, né, na sua vida? O tsunami, né, o maremoto, a turbulência quando estamos lá voando a 10, 11 mil metros de altura. Para que esperar as coisas difíceis se acercarem da nossa vida para podermos tomar uma decisão? Para poder, como diz aí muito no Brasil, né, cair a ficha.
Esse é o plano do Senhor, do Deus Criador do céu e da terra, do Deus que deu o Filho à morte naquela cruz do Calvário para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, meu querido assistente, ouvinte. Esse é o plano dele e está disposto para todos nós continuarmos dando graças a Deus por termos conquistado e para orar, clamar, incentivar outras pessoas a chegarem à mesma situação. Mas vamos voltar ao texto. Tenho observado tudo isso desde a infância. Eu terminei nesse versículo, né, quando falei das pessoas boas, boas intenções, bons pais, boas mães. Está tocando aqui, não tem como eu tirar isso. É o telefone da parte da igreja inglesa. E eu não atendo porque eu não tenho a agenda deles, né, o que está programado aqui e ali. Atenderam lá, o outro pastor está aqui hoje, pastor titular. Eu não posso atender porque quando não tem ninguém, eu atendo. Tomo algum recado se for necessário e tal. Mas quando tem alguém, não, porque às vezes ela vai pedir uma informação que eu não sei dar. Mas voltemos aqui. Eu tenho observado tudo isso aí, tenho cumprido os mandamentos, tenho feito as coisas certas, tenho caminhado da melhor maneira possível. Conhecia a Jesus Cristo, nem que seja de ouvir falar, porque chama ele de mestre, e assim ele era chamado. E Jesus, ouvindo, disse a ele: uma coisa ainda te falta. Quando ele fala que cumpre tudo isso, Jesus fala: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí o bicho pegou. Meu querido, minha querida, o bicho pegou. Era um homem rico. A palavra deixa isso muito claro. Fazia coisas boas, conhecia, não importa como, Jesus Cristo. Teve o privilégio, a oportunidade de estar ali tete a tete com ele, conversando com ele, se informando com ele, como nós nos informamos hoje, só que através da Bíblia. Ali ele estava numa condição pessoal privilegiada. Fala um pouco de si, mas ele quer a vida eterna. O propósito dele era saber o que era necessário fazer para chegar à vida eterna. Ele achava que aquilo que ele fazia, se não era o suficiente, já era meio caminho andado. Se ele perguntava, é porque ele tinha dúvida de alguma coisa ainda que estaria sendo necessária fazer para poder herdar a vida eterna que ele queria. A gente só pergunta uma coisa quando quer saber qual a finalidade dela, qual a destinação dela. E ele queria saber da vida eterna. Eu quero dizer para você que a vida eterna é o maior presente que nós recebemos na nossa vida. Aqueles que morreram em Cristo já, e mesmo os anteriores a Cristo, onde ainda não havia, vamos dizer assim, não era conhecido abertamente o plano de salvação, salvífico, né? Que herdaríamos na vida eterna. Todas as pessoas que morreram ou adormeceram, como romanticamente fala aqui a palavra de Deus, nós vamos vir para a ressurreição, os que já estivermos mortos, né? Os que já estivermos. Eles virão, né? Eu ainda estou vivo. Eles virão para a ressurreição. A Bíblia diz que eles virão para a ressurreição. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que creram, aqueles que obedeceram, aqueles que reconheceram Ele como Senhor e Salvador, a Bíblia fala que vão ter acesso à vida eterna, que não vão experimentar a segunda morte. Veja bem, nós estamos falando dos que morreram em Cristo. Não vão experimentar a segunda morte. Tremendo, né? Aqueles outros que não quiseram, não fizeram, não mudaram, a Bíblia fala, e é muito duro a gente falar isso, que vão para o lago de fogo e enxofre. É o inferno.
está destinado para Satanás e os seus anjos. Ele tem anjo também, o diabo, viu? E andam fazendo a maior parte dessas asneiras no mundo todo, são os anjos, os demônios de Satanás, que é o príncipe deste mundo. Então esse é o plano. Então é um plano que não vai mudar, porque a maior parte dos que morreram estão esperando por ele. Adormeceram, está dormindo. Um dia, 1000 anos, um século. Não importa. Está dormindo. Mas eles vão ressurgir e vão estar diante de Deus. E aqueles que estão em Cristo, estavam em Cristo, vão ter acesso à vida eterna. Haverá um julgamento, claro. A palavra fala sobre isso. As nossas ações terrenas, elas vão ser julgadas. O que nós fizemos em prol das pessoas, dos nossos familiares, o que nós fizemos em prol dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, na escola, na própria igreja, vão nos pedir conta, sim. Nós vamos mostrar as nossas mãos, como costumamos falar, né? Eu mostro as mãos assim no final dos vídeos para abençoar as nossas vidas. Mas esse é o plano de Deus. Esse jovem tinha tudo, era rico, mas queria a vida eterna. Achava que o que já tinha era o suficiente, ou quase isso. Queria só saber o caminho, a parte mais fácil, né? E Jesus diz: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Quantas vezes nós podemos fazer bem às pessoas e não fazemos, e temos condição de fazer? Quantas vezes? E terás um tesouro no céu. Mas essa riqueza não está ao nosso alcance. E nós invalidamos ela, nós não damos importância. Mesmo os cristãos, veja bem, mesmo pessoas como eu e você, que creem em Deus, caminha com Deus, reconhece Jesus como o Senhor e Salvador, muitas vezes nós não damos importância a essa riqueza da vida eterna, porque ela não está ao nosso alcance. As riquezas terrenas, às vezes, são mais importantes. Isso que tem desviado muitas pessoas da fé e da caminhada com Jesus. Você vai ter um tesouro no céu. É pouco. Nós queremos o ouro e a prata nas nossas mãos. Nós queremos a riqueza aqui na terra. Vem e segue-me. É a parte difícil da nossa vida cristã, seguir Jesus Cristo. Seguir seus planos, seus ensinos. É muito difícil. Porque nós somos dominados pela alma, vaidade, às vezes a arrogância, a mesquinharia, a mentira, o desejo, né? A vontade, a falta de perdão, o ódio, a inveja. Nós não dominamos a alma. A alma que nós temos que matar. É a alma que vai ser separada no final das contas da nossa caminhada aqui na Terra. Segue-me, nos diz Jesus nesse vídeo, no dia de hoje. Não precisa vender as tuas coisas, mas segue Jesus. A palavra fala especificamente para esse homem rico, porque ele queria a vida eterna, sem fazer nenhum tipo de esforço. Às vezes nós retemos muito pouca coisa nas nossas mãos, muito pouco. Às vezes nós guardamos coisas que nós não vamos conseguir levar conosco quando chegar o nosso tempo de partir daqui da vida terrena. E como nós valorizamos isso? E o último versículo diz, é o verso 23, fala assim: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque ele era riquíssimo. A vida dele estava firmada na riqueza. Por isso que lhe entristeceu. A Bíblia não fala mais o que acontece com esse homem, mas a Bíblia relata esse fato para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento no dia de hoje.
o verso seguinte, que fala dos perigos da riqueza. Vamos trabalhar um pouco, talvez no próximo vídeo, se Deus permitir. Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Jesus declara, após esses acontecimentos narrados nos versículos anteriores, quão dificilmente entrarão nos céus os que têm riqueza. Que a minha riqueza, que a tua riqueza, seja a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, possa ser essa ponte que nos leve a ela. Amém? Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo grande. Até o próximo vídeo. E passe esse vídeo para alguém do seu círculo familiar, de amizade, etc. Amém? Deus abençoe. Um beijão, queridos.